Fala galera da Bioinformática, como prometido, esse é o nosso vídeo de retorno do canal do LBQC, onde hoje a gente vai falar sobre o Swiss Model. Swiss Model que hoje aí talvez a ferramenta de modelagem molecular de proteínas mais utilizadas, né, das mais utilizadas aí pela comunidade científica, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre ela, né, e depois eu vou falar um pouquinho das novidades que vão vir no canal e a gente vai mostrar aí para vocês, né, como vocês vão basicamente utilizar a sua sequência de aminoácidos para poder modelar uma proteína do zero, tá? Bom, primeiramente, para a gente começar aí a falar sobre a ferramenta do Swiss Model, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a modelagem por homologia, né? Falar um pouquinho sobre o que é uma proteína, falar um pouquinho, né, dar uma ideia do que é uma proteína e como a gente chegou aí até hoje a ferramentas que conseguem construir a estrutura de uma proteína, por exemplo. Então, o que é que seria, né, basicamente uma proteína, né? O que é uma proteína? Então, só relembrando aí a gente aí a biologia, né? As proteínas, então, elas são codificadas pelo material genético, né? Então, a gente tem lá o DNA. Esse DNA, ele vai ser transcrito, né? Então, você tem uma polimerase que vai fazer o mecanismo de cópia, né, em uma molécula de RNA mensageiro, e posteriormente você vai ter então um processo de tradução, tá? Então, onde você tem o RNA mensageiro sendo traduzido nos ribossomos, e aí você tem um peptídeo, né? Esse peptídeo, então, ele começa a ser dobrado e através do folding, né, você tem no final, então, uma proteína completa, tá? Então, isso é o que a gente chama de dogma central da biologia, onde a gente vai ter, né, todo esse processo sendo obrigatório em todos os tipos celulares, tá? Sejam eles desde uma bactéria até um ser humano, então você vai encontrar esse mecanismo aí até você ter uma estrutura proteica. Bom, então, da proteína, né, a gente tem ela sendo formada basicamente por 20 aminoácidos, tá? E aí, quando você começa a tentar descrever isso, né, de uma maneira computacional, é preciso que você consiga descrever também o comportamento desses aminoácidos, né, a forma que esses aminoácidos vão adquirir em uma estrutura proteica, tá? E considerar isso não só a sequência deles, mas como eles vão interagir, como eles vão se dobrar na estrutura proteica, tá? Então, a partir do momento que foi possível fazer esse processo, descrever o comportamento desses aminoácidos computacionalmente, então passou a ter estruturas proteicas sendo desenhadas em computador, tá? Mas o dobramento das proteínas, né, a forma como elas se comportam na natureza, isso é um problema até hoje, né, para a biologia moderna. Por quê? Porque a gente pode encontrar, então, uma série de estruturas diferentes, vai depender do tipo de sequência de aminoácidos, de combinações que a gente vai encontrar para cada proteína, tá? Consequentemente, então, essas proteínas vão ter diferentes funções, diferentes mecanismos em que elas vão trabalhar, sendo apenas proteínas que vão ser transportadoras ou até mesmo formar uma enzima. Então, todo esse mecanismo de descrever a estrutura proteica, né, começou aí desde a década de 50, né, quando o Linus Pauling, o químico famoso, ele então identificou ligações de hidrogênio em alfa-hélice, tá? E Linus Pauling e outros colaboradores. E a partir daí, né, as técnicas de cristalografia de raio-x ou técnicas de ressonância magnética nuclear, elas começaram a trazer, né, estruturas das proteínas, mostrar como era a imagem dessas proteínas, como é que essas proteínas se dobravam, e isso de uma forma experimental. Porém, o que é que aconteceu?
a quantidade de dados genéticos começou a aumentar muito, principalmente depois dos genomas, né, quando a genômica começou a surgir, e aí isso fez com que você tivesse uma quantidade de dados, de sequências proteicas, né, de codificantes depositadas em bancos de dados. Isso se tornou uma coisa imensa. Então, a partir disso, se começou a investir mais em como você poderia realizar a construção dessas estruturas proteicas baseado na sua sequência de aminoácidos, tá? Então, basicamente, o que é que foi que se pensou? Então, vamos tentar reproduzir aquelas proteínas que já são conhecidas, desde que elas tenham algum grau de parentesco com essas sequências novas que estão sendo descobertas, tá? Então, basicamente, a gente tem aí um histórico dessa modelagem por homologia, que o boom dessa modelagem por homologia começou em 1994, onde a gente tem o surgimento aí do Modeler, que é um programa, seria aí o primeiro, né, basicamente, programa a conseguir reproduzir a estrutura de um homólogo a partir de uma sequência de aminoácidos. Tá? E logo em seguida a gente tem o surgimento do Swiss Model, que é o programa que a gente vai falar hoje. Então o Swiss Model ele não surge inicialmente como um servidor, né, como uma estrutura de base de dados, né, mas sim como um programa onde a gente instalava no computador e a partir disso a gente submetia esse cálculo, né, para um servidor e aí ele retornava um resultado, tá? E a partir disso a gente tem o surgimento do CASP, né? Então o CASP na verdade é um conjunto de pesquisadores que avaliam, né, os programas, né, avaliam a qualidade dos programas e de tempos em tempos você tem uma série de avaliações de programas e novos programas vão surgindo, como por exemplo Rosetta, né, como o Galaxy Web, o iTester, né, o Raptor, e até hoje quando a gente tem o surgimento de programas com inteligência artificial, como é o caso do AlphaFold, e aí a gente já sai um pouco da questão do homólogo e passa a ter uma modelagem de alta qualidade, mas sem homologia. E isso é uma coisa que a gente vai ter discutir no canal mais na frente. A gente vai falar sobre o AlphaFold, vai mostrar o tutorial de como utilizar e como você modelar proteínas sem utilizar o homólogo. Então, falando um pouquinho do programa que a gente vai utilizar hoje, que é o Swiss Model. O Swiss Model, hoje ele é um workspace, né? Hoje ele é uma base web, onde a gente pode utilizar nossa sequência de aminoácidos para fazer modelagem. Então, ele é um serviço integrado de web dedicado à modelagem por homologia. Então, a gente pode sair, né, de uma sequência de aminoácidos que tem estrutura desconhecida, porém a gente tem um template, ou seja, a gente tem um molde, né, para a gente poder construir a nossa estrutura desconhecida, desde que essa estrutura tenha suas sequências homólogas, ou seja, elas têm um grau de identidade, né? Elas são semelhantes, tá? Elas não são idênticas totalmente, mas elas têm um grau de identidade grande, acima de 30% seria o ideal, tá? E aí o que é que acontece? Basicamente o que é que o Swiss Model vai fazer? Primeiramente ele vai identificar quais são os modelos, né, moldes que se parecem com a sua sequência, e aí ele vai lhe dar uma lista de moldes. Depois ele vai fazer o alinhamento da sua sequência alvo com a do modelo que você vai propor como molde. E depois ele vai construir então o seu modelo baseado na estrutura daquela proteína que é conhecida. E onde é que estão essas proteínas que são conhecidas? Estão em uma base de dados que é chamada PDB. Então essa base de dados chamada PDB, que é o Protein Data Bank, ela armazena todas as estruturas cristalográficas, experimentais, de ressonância magnética também e de criomicroscopia eletrônica de estruturas proteicas são depositadas nessa base de dados. E o Swiss Model, na hora de construir a sua estrutura, ele consulta essa base de dados, além de ter uma base de dados própria,
para realizar a construção do modelo da sua estrutura desconhecida. E, por último, né, o Swiss Model, então, ele faz uma validação de qualidade do seu modelo. Essa validação a gente vai discutir em um outro vídeo, falar dos aspectos de qualidade dos modelos feitos pelo Swiss Model. Esse é um vídeo separado, a gente vai discutir sobre isso aí, mas basicamente o que ele realiza é uma comparação do seu modelo construído com os modelos depositados no PDB por métodos cristalográficos e métodos experimentais, e aí ele compara se a sua estrutura é boa ou ruim baseada nesses PDBs que estão depositados no site, né, do Protein Data Bank. Bom, então falando um pouquinho aí já do Swiss Model, né? Então o Swiss Model ele tá aqui, né? Já a cara dele, né? Ele é, como eu falei para vocês, é um servidor, tá? Então a gente pode acessar ele via web, tá? Então basicamente aqui tem algumas informações ainda sobre Covid-19. Ele é depositado aí no Centro Suíço de Bioinformática, tá? Eu recomendo que vocês criem uma conta, tá? Para poder utilizar o Swiss Model. E a partir do momento que você cria essa conta, ele envia os dados de login, né, para o seu e-mail. Você vai fazer o login, tá? Então vou fazer um login aqui na minha conta. E um momentinho. Então fiz os dados, fiz o login no meu e-mail, então já está aqui, né, o meu e-mail. E para que a gente possa começar esse processo de modelagem, a gente vai precisar então minimamente de quê? De uma sequência de aminoácidos, tá? Nesse tutorial eu vou utilizar uma sequência que é recomendada pelo próprio Swiss Model, tá? Como um exemplo de tutorial, que é a sequência da... Vou voltar aqui. É a sequência da superóxido dismutase de Drosophila, tá? A Drosophila, que é a mosquinha das frutas, tá? Então, é uma proteína pequena, como a gente pode ver aqui, ó, na estrutura dela, né? Ela é uma proteína pequena, tá? E para que a gente consiga construir o modelo, como eu falei, a gente vai precisar da sequência de aminoácidos, tá? Essa sequência de aminoácidos, há um bom tempo atrás, era utilizado apenas a sequência no formato FASTA, tá? Então, aqui no site do Uniprot, é um site onde se depositam dados sobre proteínas, é um site muito útil, a gente vai falar depois um outro vídeo sobre bancos de dados. Esse site, então, ele armazena a sequência, né, dessa proteína, onde você pode ter ela em vários formatos, tá? No próprio formato texto ou FASTA, como eu falei, e clicando em qualquer um dos formatos você vai ter a sequência de aminoácidos, como a gente pode ver aqui, tá? Então, o nome da proteína, né, o organismo e aqui a sua sequência de aminoácidos. Então, para que a gente consiga construir o modelo, né, da nossa proteína, basicamente, a gente vai precisar apenas dessa sequência de aminoácidos. Essas outras informações de cima não são necessárias. Então, basta você então copiar esses dados e lá no servidor do Swiss Model você vai na aba Modeling, você vai em My Workspace e aí você vai colar a sua estrutura, né, a sua sequência, tá? Caso a sua estrutura já tenha sido modelada, ele já lhe dá um aviso falando, né, quem é a sua estrutura e que já tem um modelo e você pode então ir lá naquele modelo e pegar para você. Caso ela seja uma estrutura desconhecida, então ele não vai dar mensagem nenhuma e você vai seguir com o seu processo de modelagem por homologia, tá? Então eu vou colocar um nome, né? Superóxido dismutase e
inicialmente o que é que a gente vai fazer? A gente está utilizando o modelo básico de construção da estrutura proteica, que é baseado apenas na sequência. Os outros modelos falarei em outros vídeos, mas o Target Template Alignment é quando você pode, então, ter uma estrutura já modelada do homólogo, né, já construída, por exemplo, o próprio PDB, você submete os dois juntos. Tá? O User Template, caso você queira já colocar o alinhamento junto, né? E o Deep View Project é um projeto onde você utiliza o programa do Swiss Model que você instala no seu computador, tá? Claro que esse da sequência é muito mais simples e é o que as pessoas mais utilizam, e aí você vai chegar na sua estrutura da sua proteína rapidamente, tá? Então, o primeiro passo que você pode fazer é ou procurar por templates, que é o que eu recomendo que você faça inicialmente, ou você pode construir o modelo direto, e aí o programa ele vai julgar qual o melhor modelo, qual o melhor molde para utilizar e vai construir baseado naquele que ele acha que é melhor, tá? Porém, você não tem a opção de escolha. Então, o que é que eu recomendo? Que você, então, faça uma busca por templates. Então, ele vai começar a buscar, tá? E a gente vai esperar um pouquinho para ele buscar. Bom, galera, então, depois que o programa então ele faz a busca dos homólogos, então você pode ver aí que existem lá os templates, né? Então, esses templates, eles são nada mais, nada menos do que proteínas que estão no PDB, no banco de dados do PDB depositadas, e que tem sequência homóloga, ou seja, elas têm a mesma origem evolutiva da sua proteína que você está tentando construir, tá? Então, por exemplo, na primeira opção, né, na primeira proteína que aparece da lista aí, é uma superóxido dismutase humana, né? Então, também de camundongo, tá? É uma quimera, um homem camundongo. Bom, quais são os passos que a gente vai utilizar para a gente saber qual é o molde que eu vou utilizar para construir minha proteína, tá? Observe que a gente tem alguns valores aqui, né? Onde você vai ter o valor de GMQE, QSQE, identidade, método, estado oligomérico e presença de ligandes, tá? O programa, ele analisa todos esses dados inicialmente quando ele vai propor uma lista. E geralmente, essa lista é o que a gente tem do melhor para o pior. Mas nem sempre isso dá certo. Então, o ideal é que você avalie um a um, que você conheça o que é sua proteína, conheça o que ela faz, né? E aí, a partir disso, você pode decidir qual o melhor template, né? O melhor molde para você construir a sua estrutura. Então, analisando isso daqui, a gente pode ver que, por exemplo, esses valores de GMQE, QSQE, eles vão chegar mais próximos de 1, então são valores ideais. E esse valor de identidade é um valor que ele tem que ser o mais próximo de 100 possível, de 100%. Claro que você não vai chegar a 100%, porque se for 100% seria a sua própria proteína, tá? Além disso, você vai observar qual tipo de método que foi obtido a sua estrutura. E geralmente a gente tem uma tendência a utilizar os métodos de cristalografia de raio-x. Por quê? Porque esses métodos eles tendem a ter uma alta resolução. E essa alta resolução ela é inversamente proporcional ao número. Então, quanto menor for esse número aqui em angstrom, maior é a resolução do template, do molde que você vai utilizar. Então, provavelmente melhor vai ser aquele molde para que o programa construa o seu modelo em uma qualidade ideal, tá? Então, observe que aqui a gente tem, por exemplo, moldes, né, com um valor de 2.2 angstrom, mas aqui mais embaixo, ó, já aparece um molde também com um valor de 1.8. Então, ou seja, cristalograficamente, esse molde de 1.8 ele tem uma resolução melhor do que esse 2.2, tá? Por outro lado, observe que o valor de qualidade da estrutura, que é o QSQE, o GMQE,
principalmente esse QSQE, você tem um valor menor de 0,92 e o QSQE aqui você tem 0,98. Então, no final das contas, você tem esses três primeiros, por exemplo, com a qualidade boa. Teoricamente, você poderia construir com qualquer um. Além disso, você também tem a presença de ligantes, tá? Para quem vai trabalhar, por exemplo, com docking, né, estudar a ligação de substratos na proteína, é importante você considerar templates que tenham a presença de ligantes, porque aí fica mais fácil você identificar aonde está o sítio ativo daquela proteína em questão, ok? Bom, então feito isso, analisando a nossa lista de templates, né, você vê que tem um monte aqui. Lembrando também que você pode, por exemplo, escolher mais de um. Posso escolher 3, 4, todos, se eu quiser, tá? Então aqui ele já faz uma listagem e mostra a estrutura dos três. Consequentemente, eu posso então pedir para que o programa ele construa os modelos, né? Então vamos clicar aqui e pedir para ele construir. Então o programa está em busca, né? Está submetendo o cálculo ao servidor e a gente vai aguardar aí a conclusão dos cálculos. Vamos aguardar um pouquinho. Então observe que foi rápido aí, né? O processo, então ele já deu a estrutura, né, das nossas proteínas, e observe que ele deu aqui, ó, ele ordenou, né, de acordo com a qualidade de GMQE, tá? Também. E além disso, você tem um valor, né, de qualidade que é chamado de Qmin, tá? Esses valores de Qmin eu vou discutir um pouquinho depois em um outro vídeo sobre qualidade, um vídeo curto, mas falando da qualidade da proteína, tá? Então aqui ele me deu um modelo 3, aqui eu tenho um modelo 1 que terminou no meio e tem um modelo 2 aqui, tá? Cada um desses modelos, se a gente abrir, ele vai ter um valor de qualidade diferente, tá? Todos esses modelos que foram construídos, se você observar aqui na estrela que está aqui na validação, né, por exemplo, o nosso modelo está na média de qualidade de proteínas que estão depositadas no PDB para o tamanho relativo que ela tem, tá? Então, proteínas que têm em torno de 300 aminoácidos, tá? Ela está dentro da média aqui de qualidade. Assim também como o modelo 2, se a gente observar também, e assim também como o modelo 1. Perdão, aqui o do meio e o 2 aqui no final. Então você tem todos esses três modelos como sendo de boa qualidade, tá? Caso eu queira, então, observar a estrutura desse modelo, o próprio Swiss Model ele já me dá aqui do lado. Então, observe que ele me dá uma proteína onde eu tenho regiões azuis. Isso indica que essas regiões foram bem modeladas, tá? De acordo com o Qmin, você pode observar, ele tem um valor de 0,37. Esse valor, ele pode ir até 2, tá? Ele não pode ser pior do que menos 4. Se for menos 4, é um modelo ruim. Então você tem regiões que são azuis e regiões que são vermelhas, tá? Observe que essas regiões vermelhas têm uma tendência a ser regiões de alça, né? São regiões que estão em loop, né? Por exemplo. Isso é muito comum em modelagem por homologia, porque essas regiões de loop elas tendem a ser mais variáveis, e aí para que você ache similaridade, identidade, né, entre essas sequências é mais difícil, então o programa tem mais dificuldade para construir, tá? Além disso, aí você pode observar o modelo 1, né, a mesma coisa aqui, né, ele já abre uma outra estrutura, e o modelo 3 também ele abre uma outra estrutura, do mesmo jeito, com regiões azuis e regiões vermelhas. Qual o Qmin, né, que eu vou considerar? Né? Esse Qmin Score, que a gente está vendo aqui, o que eu vou considerar é aquele que tem um valor mais positivo, tá? Então, o que tem mais positivo seria o modelo 2, né?
Então esse modelo 2 tem um Qmin de 0,42, enquanto que o modelo 1 tem um Qmin de menos 0,03 e o Qmin do modelo 3 tem 0,37. Tá? Então se eu fosse escolher, eu escolheria o modelo 2, porque ele tem um Qmin melhor. Tá? Lembrando que depois eu vou fazer um vídeo explicando, falando os parâmetros de validação do Swiss Model. Tá? E aí, então, eu escolhi trabalhar com essa proteína foi construída, o que é que eu vou fazer com ela agora? Tá? Vou analisar os parâmetros, aqui eu tenho, por exemplo, o alinhamento, aqui eu tenho uma predição de estrutura secundária, né, de alfa-hélices de folhas beta, tá? E eu posso, então, no modelo 2, por exemplo, clicar e ele pode me dar uma opção para que eu possa baixar no formato PDB, fazer o download e utilizar essa proteína em outros programas, ok? Então, basicamente, a gente saiu aí da nossa sequência de aminoácidos, escolhemos nossos templates, tá? Aqui a gente modelou com 3 templates diferentes e chegamos então em 3 modelos e a gente pode utilizar qualquer um desses 3 modelos agora para fazer qualquer outra coisa. Inclusive até os íons estão aqui, ó. Essas bolinhas azuis e laranjas, azul e laranja são os íons de cobre, né, e de zinco, né, que essa proteína ela tem sítios de ligação para esses cofatores, ok? Então é isso, galera. Um tutorial básico sobre modelagem de proteínas utilizando o Swiss Model. Espero que vocês tenham gostado, tá? E continue nos seguindo no canal. Nós vamos trazer mais tutoriais, mais vídeos informativos. E nosso próximo tutorial de utilização de modelagem por homologia vai ser utilizando o AlphaFold. É um programa do DeepMind, em parceria com o Google, que consegue construir qualquer modelo de proteína, mesmo que você não tenha homólogo. Muito legal. Então o nosso próximo vídeo será sobre ele. E também um videozinho curto em breve sobre esses parâmetros de validação do Qmin do Swiss Model. Beleza? Então valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Nos vemos. Abraço.